Vamos lá. Certo? Então, a gente viu, só dando a revisada, a gente viu, quando estava falando sobre ponteiros, que um mesmo programa, ele pode ser carregado várias vezes na memória, e cada vez que ele é carregado, a gente chama ele de processo, certo? Viu também que não existe uma área de memória específica para cada programa, então, se eu estou carregado num determinado endereço, quando for a próxima execução, eu posso estar em outro endereço, e a gente viu que as variáveis também elas não têm um espaço reservado só para aquela variável, né? Assim, fixo. Cada vez que o programa é carregado, ele é carregado num endereço de memória diferente. A gente viu também que eu posso, através do i-comercial, desse operador i-comercial, obter o endereço em que uma variável ela está armazenada, e eu posso guardar esse endereço numa variável que é o ponteiro. Certo? Então, ponteiro é o quê? É uma variável que armazena um endereço. E em C++, em C e C++, o ponteiro, ele tem que especificar, toda vez que você especifica um ponteiro, você tem que dizer qual tipo de dado vai ser armazenado lá naquele endereço. Então, eu não tenho um ponteiro ou um endereço genérico, quer dizer, eu posso ter com o void asterisco, é um ponteiro genérico. Mas, normalmente o ponteiro ele aponta para um tipo de dado. Então, ponteiro para inteiro. Então, o endereço que eu estou armazenando, lá nesse endereço vai ter um inteiro. Um char asterisco, um ponteiro para char. Nessa variável, a gente sabe que vai ter um endereço que lá naquele endereço a gente tem um caractere armazenado. A gente viu que os ponteiros eles são inicializados com o endereço de alguma coisa e que mais importante, né, que é a grande utilidade do ponteiro, é que a gente pode acessar indiretamente esse ponteiro. Então eu posso fazer um ponteiro apontar para uma variável, no caso aqui A, e eu posso alterar o valor dessa variável A indiretamente através do ponteiro. Como é que eu faço isso? Uso o operador de indireção ou de acesso indireto, que é o mesmo asterisco que a gente usa. Então, o asterisco ele tanto serve para declarar o ponteiro quando está na declaração das variáveis, ele serve para fazer uma multiplicação, como a gente já está acostumado, e ele também serve como operador de indireção. Então, quando ele está antes do nome de um ponteiro, ele não significa que é uma multiplicação ou que está declarando qualquer coisa. Significa que ele está acessando o conteúdo daquele ponteiro. Ou seja, o conteúdo que está armazenado naquele endereço lá que o ponteiro ele guarda, certo? Então, isso aí é o que a gente chama de armazenamento, o acesso indireto à memória, certo? Então, aqui nesse caso, esse cout ele vai mostrar o conteúdo apontado por PTR. Nesse caso, como o PTR está com o endereço da variável A, ele vai mostrar o conteúdo da variável A. Então, ele está como se fosse apontando para a variável A, e aí você vai e acessa o conteúdo de A indiretamente através do ponteiro. Da mesma forma aqui, o ponteiro ele está recebendo o endereço de B, então ao fazer isso aqui, eu estou acessando indiretamente B através do ponteiro, né? Já que o PTR ele vai armazenar o endereço dessa variável B. A gente também viu essa relação entre ponteiros e vetores, que na verdade um vetor em C++ ele é equivalente a um ponteiro, por quê? Porque ele armazena o endereço onde está armazenado o primeiro elemento, certo? Então, não existe grandes diferenças entre vetor e ponteiro, por quê? Porque o vetor, ele na verdade, o nome do vetor, ele guarda ele não guarda os 5 elementos, ele é só um ponteiro, ele é só um endereço de onde está armazenado o primeiro elemento, certo? E aí a gente pode usar, brincar aí com essa notação, usar a notação de vetor quando está usando um ponteiro, né? Aqui, por exemplo, o ponteiro recebeu o endereço, o vetor, que é o endereço do primeiro elemento, certo? E aí a gente pode usar o ponteiro como sendo um vetor, e da mesma forma a gente pode usar o vetor como sendo ponteiro, porque na verdade eles são a mesma coisa, são endereços. A diferença de um vetor para um ponteiro convencional, um ponteiro normal, é que o vetor ele nunca vai apontar para outro lugar que não seja o primeiro elemento do vetor,
certo? Enquanto um ponteiro ele pode estar apontando para um lugar agora e daqui a pouco ele pode estar apontando para outro lugar. Lembrando que outro lugar, desde que esse lugar seja do tipo que ele está armazenando o endereço, certo? Aqui, por exemplo, esse PTR aqui é um ponteiro para double. Então eu posso apontar para vários doubles diferentes. Eu não posso apontar para o inteiro, né? Pode dar um problema aí. Mas eu posso apontar para vários doubles diferentes. O vetor, ele vai apontar para o início de onde estão esses 5 elementos. Então, se não tiver os 5 elementos, ele não aponta, certo? Ou se eu quiser apontar para qualquer coisa que não seja esses 5 elementos, ele não aponta, certo? Aqui nesse caso, desse exemplo, eu tenho um vetor com 3 elementos, os 3 a gente já está colocando aqui, inicializando ele com 1, 2, 3, certo? E a gente colocou aqui um ponteiro, PTR, recebendo vetor mais 1. O que é que isso significa? Que ele pega o primeiro elemento, que é vetor, e se desloca um elemento para frente, ou seja, esse PTR vetor, ele vai apontar para vetor índice 1, que no caso é o número 2, certo? Então, toda vez que eu faço um ponteiro mais alguma coisa, não significa que eu vou deslocar x bytes, significa que eu vou deslocar x elementos a partir daquela posição onde eu estou apontando. Por exemplo, aqui, né, nesse exemplo, eu tenho PTR vai apontar para vetor mais 1, ou seja, ele vai apontar para o 2. Se eu faço o conteúdo de PTR menos 1, PTR está apontando para quem? 2. Se ele deslocou um para trás, ele está apontando para quem? Para 1, certo? Então, ele vai exibir aqui 1. Se eu der um PTR mais, o que é que ele vai fazer? Ele estava apontando aqui para o 2, o mais, ou seja, ele mais 1, ele vai apontar agora para o 3. E aí, quando eu der lá embaixo para ele exibir o PTR índice 0, ou seja, um PTR sem deslocamento, ele vai exibir o 3, porque é o que ele está apontando atualmente, certo? Então, quando você faz aritmética com ponteiros, você não está somando quantidade de bytes, você está somando posições, né, daquele tipo de dado que você está armazenando, certo? A gente também falou um pouquinho sobre o ponteiro nulo, né? O ponteiro nulo, ele é, ele é equivalente ao zero ou null quando a gente herda do C. C++ ele tem uma palavra reservada para o ponteiro nulo, que é o nullPTR. Ele aponta para um endereço que não existe, que não pode ser acessado, certo? Então, não é que é um endereço vazio ou um endereço qualquer, um endereço que não pode ser apontado. Então a gente tem essa questão aqui do ponteiro nulo. Da mesma forma que a gente consegue criar um vetor de inteiros, um vetor de strings, um vetor de caracteres, eu posso criar um vetor, um array de ponteiros, certo? Como é que eu faço isso? Da mesma forma, ou seja, um vetor não tem no final os colchetes e a quantidade de elementos. Se eu quiser um vetor de ponteiros, o que é que eu faço? Eu coloco um asterisco aqui na frente e faço int asterisco ponteiros 4. Então aqui significa que o quê? Eu tenho 4 elementos nesse vetor ponteiros e cada elemento desse vetor ele vai ser um ponteiro para inteiro, certo? Então eu posso fazer ponteiros índice 0 vai receber o endereço de A, ponteiros índice 1 vai receber o endereço de B e assim sucessivamente, certo? Ponteiros para ponteiros, talvez vocês tenham visto isso aqui, certo? O que é que acontece quando eu boto um ponteiro de ponteiro, ou seja, um asterisco, asterisco, ao invés de só um asterisco? Se eu tenho que um asterisco, um ponteiro, ele guarda um endereço, né? Um asterisco, asterisco, ele guarda um endereço de um endereço. Ou seja, ele é como se fosse um endereçamento duplamente indireto. Como assim? Eu guardo, se eu tenho numa variável inteira, x,
recebendo 10, eu tenho um número inteiro. Se eu colocar asterisco PTR1 igual a i comercial x, eu estou dizendo o quê? PTR1 é um ponteiro para inteiro e vai guardar o endereço da variável x. Nesse segundo caso aqui, se eu tiver int asterisco PTR2, o que é que eu tenho? Eu tenho um endereço da onde tem um outro endereço. Então é como se fosse a gente fazendo assim, ó. Eu tenho um int asterisco. Ele é o quê? É um ponteiro para inteiro. E se eu tivesse um int asterisco, asterisco? É um ponteiro, ou seja, eu guardo o endereço, da onde tem armazenado o quê? Um outro ponteiro. Então é como se fosse um endereçamento. Eu digo o endereço aonde está meu endereço. Como se eu dissesse, qual é seu endereço? Ah, visite meu site aí, di.art.br/Sebastião, que você vai ver lá meu endereço. Então, aí eu vou visitar esse site, aí lá no site tem o endereço da minha casa. Aí eu vou e posso ver aqui na minha casa. Então, é como se fosse um endereçamento duplamente indireto. Ou seja, eu tenho um endereço da onde está um endereço de alguma coisa. E com ponteiros eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então eu posso ter int asterisco, asterisco, asterisco. Ou seja, existe algum lugar onde tem um inteiro, existe algum lugar onde alguém guarda esse endereço para esse inteiro, outro lugar onde alguém guarda o endereço de onde está esse primeiro endereço, e um outro lugar onde eu tenho o endereço desse novo cara aqui. Então, cada asterisco que você colocar no ponteiro é um nível de indireção, é um nível de endereçamento indireto que você tem. Então, é como se fosse alguém sabe onde está o professor, o Sebastião, aí diz, rapaz, eu acho que não sei o que Elis sabe. Aí Elis chega e diz, eu acho que Jetro sabe. Aí Jetro diz, eu acho que Alisson sabe. Para Alisson saber onde é que está Sebastião. Então, cada um desses asteriscos aqui seria um nível de indireção. Então, um nível de endereçamento indireto, certo? E aí a gente vem uma outra relação que é entre ponteiros e matrizes, certo? Uma matriz, a gente sabe que é um vetor de vetores, né? Um conjunto de vetores, né? Onde cada índice da matriz, cada dimensão da matriz é um nível de um conjunto. Então, se a gente viu que ponteiros e matrizes, ponteiros e vetores, eles são equivalentes, ponteiros e matrizes, eles também são equivalentes. Por quê? Porque, na verdade, a matriz, aqui no caso, a matriz 3 por 3, ela guarda o endereço da onde está o primeiro elemento da matriz. E o que é o primeiro elemento da matriz? É o primeiro vetor com 3 posições. E a matriz ela tem vários, no caso aqui, ele tem 3 vetores, cada vetor com 3 posições. Então a matriz não deixa de ser também um endereçamento duplamente indireto. Por quê? Porque você tem um endereço da onde começa um vetor. Que um vetor é o quê? Um endereço para o primeiro elemento. Por isso, toda vez que a gente falar em vetor e matriz, a gente tem que fazer essa equivalência aqui. Ou seja, cada asterisco que você tem para um ponteiro equivale a um colchete que você tem para uma matriz. Então, nesse caso aqui, ó, matriz 3 por 3, então cada dimensão eu tenho um asterisco. Então, eu tenho int, asterisco, asterisco, PTR recebendo o vetor de matriz. Certo? Então, cada linha da matriz é como se fosse um endereço do um elemento desse vetor de matriz, de ponteiros. Certo? Então, quando a gente, às vezes quando vocês verem, quando a gente vê, eu vou passar um vetor como parâmetro para uma função, eu posso usar um ponteiro.
Se eu for passar uma matriz como parâmetro, eu vou usar um ponteiro de ponteiro, ou seja, um asterisco, asterisco, certo? Vamos lá. Tem algumas coisinhas aqui, deixa eu só passar. Existem o que a gente chama de ponteiros constantes, certo? Como é o ponteiro constante? Digamos que eu queira ter um ponteiro e eu não quero que o conteúdo apontado ou que esse valor apontado ele seja modificado. Então eu posso criar ponteiros constantes. Então, se eu tenho int asterisco ponteiro, se eu tenho aqui int asterisco ptr, eu posso fazer isso aqui ser constante. Const int asterisco ptr. Certo? Só que aí, quando você fala em ponteiros, você tem duas coisas. Eu quero que o endereço que esse ponteiro está apontando, ele não modifique, ou eu quero que o dado que o ponteiro está apontando, ele não seja modificado. Então, a gente pode usar essa palavra const antes ou depois do ponteiro. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma variável x e eu tenho um ponteiro pt1 recebendo o endereço de x. Então, eu posso alterar x usando o operador de indireção, como também eu posso modificar pt1 para ele apontar para outro valor que não seja para x. Isso aqui é só uma observação, e para a gente finalizar, vou falar aqui. A gente viu ponteiros, viu que eles podem apontar para qualquer lugar, podem ser incrementados, certo? Para que a gente usa ponteiros? Primeiro, quando a gente quer acessar regiões de memórias bem específicas. Então, quem programa em baixo nível, quem tem programa em drivers, device drivers, que você tem que apontar para endereços de memória bem específico, sistema operacional, você vai querer apontar para endereços específicos. Então, você vai ter que usar ponteiros, certo? Outra coisa, a gente pode usar ponteiros para alocar dados dinamicamente na memória RIP, na memória do programa, certo? Isso aí é o que vocês estão fazendo hoje em estruturas de dados, certo? Usar variáveis cujo endereço só vai ser conhecido em tempo de execução. Isso aqui é o que a gente vai usar quando usar o QT. Porque o QT a gente usa muito ponteiros, por exemplo. Eu vou criar uma janela. Qual é o endereço daquela janela? Não sei, que ela ainda não foi criada. Quando ela for criada, aí eu vou pegar o endereço dela. Então, ponteiro, o QT ele usa muito ponteiros para criar dinamicamente interfaces gráficas, certo? Então, a gente vai usar ponteiros para manipular as janelas, os elementos gráficos que são criados dinamicamente durante a execução do programa com interface gráfica. E, por fim, para passagem de parâmetros para funções. Como assim? Principalmente para C, se você for pegar o estilo C. Como é que eu passo um vetor como parâmetro de uma função? Um vetor, eu não vou passar todos os elementos de um vetor como sendo o meu parâmetro. Não vou fazer uma cópia de todos os elementos do meu vetor quando eu passar ele para uma função. Normalmente a gente diz o quê? Como um vetor ele é só um endereço do primeiro elemento, eu passo um vetor como parâmetro de uma função através de um ponteiro. Então, ao invés de eu passar um vetor como parâmetro, eu passo um ponteiro, que é a mesma coisa que o vetor. E aí, no caso, esse ponteiro que vai representar o vetor, ele vai ter o endereço do primeiro elemento e você pode acessar todos os elementos do vetor.